A morte permanece como uma das questões mais profundas e universais da humanidade. Desde os primórdios da civilização, culturas ao redor do mundo desenvolveram compreensões distintas sobre o que acontece quando nossa jornada terrena chega ao fim. Esta não é apenas uma curiosidade filosófica, mas uma realidade que todos nós enfrentaremos. Para você que busca respostas baseadas na fé cristã e nas Escrituras Sagradas, compreender o destino da alma após a morte traz não apenas conhecimento, mas também paz e direcionamento para a vida presente. As experiências relatadas por pessoas que passaram por morte clínica, somadas aos ensinamentos bíblicos, oferecem perspectivas reveladoras sobre esta transição fundamental da existência humana. Neste vídeo, exploraremos o que a Bíblia ensina sobre a jornada da alma após a morte física. Analisaremos relatos de experiências de quase morte documentadas cientificamente e examinaremos como diferentes tradições cristãs interpretam este mistério. Não prometeremos respostas definitivas para todos os mistérios, mas compartilharemos o que foi revelado através das Escrituras e testemunhos verificáveis. Como estudioso da teologia cristã há mais de uma década e pesquisador de experiências espirituais documentadas, tenho compilado evidências bíblicas, relatos históricos e testemunhos contemporâneos que lançam luz sobre esta questão fundamental. Minha abordagem combina rigor acadêmico com sensibilidade espiritual, sempre respeitando a magnitude deste tema sagrado. Mas antes de mergulharmos nas revelações bíblicas sobre o destino eterno, precisamos compreender o contexto histórico e cultural no qual estas verdades foram reveladas à humanidade, estabelecendo os fundamentos necessários para uma compreensão mais profunda ao longo da história. Civilizações antigas como egípcios, gregos e hebreus desenvolveram conceitos elaborados sobre a vida após a morte. Os egípcios construíram pirâmides e mumificaram corpos acreditando na continuidade da existência, enquanto os gregos falavam do Hades e da separação entre corpo e alma. Contudo, foi através da revelação judaico-cristã que uma compreensão mais clara emergiu sobre o destino eterno da humanidade. O conceito bíblico de morte difere fundamentalmente de perspectivas materialistas modernas. Segundo as Escrituras, o ser humano é composto por corpo, alma e espírito, sendo a morte física apenas a separação entre o elemento material e o espiritual. O livro de Eclesiastes 12:7 descreve este momento: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Estabelecendo a distinção entre nossa natureza temporal e eterna, diferentes denominações cristãs interpretam aspectos específicos da escatologia de maneiras variadas. Enquanto católicos falam de purgatório como estado intermediário, protestantes geralmente enfatizam o juízo imediato após a morte. Ortodoxos orientais têm suas próprias tradições sobre orações pelos mortos. Essas perspectivas, embora diferentes em detalhes, convergem na crença fundamental da continuidade da existência, além da morte física. Para compreender melhor este mistério, imagine a morte como uma porta entre dois ambientes distintos. Assim como não podemos ver completamente o que existe do outro lado de uma porta fechada, nossa compreensão da vida após a morte é limitada pelas revelações que Deus escolheu compartilhar conosco através das Escrituras e experiências espirituais autênticas. Estes fundamentos teológicos ganham nova dimensão quando examinamos os relatos bíblicos específicos sobre o destino da alma, começando pelas próprias palavras de Jesus Cristo sobre o paraíso e o tormento eterno. Jesus Cristo ofereceu os ensinamentos mais diretos sobre a vida após a morte registrados nas Escrituras. Na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19-31, ele descreve dois destinos distintos: o seio de Abraão, lugar de consolo, e o Hades, lugar de tormento. Esta narrativa revela que, após a morte, existe consciência, memória e a impossibilidade de mudança de estado, estabelecendo a realidade de destinos eternos baseados nas escolhas feitas em vida. O apóstolo Paulo complementa esta revelação em 2 Coríntios 5:8, afirmando que estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor para aqueles que têm fé. Filipenses 1:23 expressa seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Estas passagens indicam que a morte, para o cristão,
é uma transição imediata para a presença divina, sem períodos prolongados de inconsciência. O livro de Apocalipse oferece visões detalhadas do estado eterno, descrevendo tanto a Nova Jerusalém, quanto o Lago de Fogo. Apocalipse 21:4 promete que, na eternidade, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Enquanto Apocalipse 20:14 descreve a segunda morte para aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Estas revelações mostram destinos definitivos e eternos. É importante reconhecer que alguns aspectos permanecem misteriosos mesmo nas Escrituras. Paulo admite em 1 Coríntios 13:12 que agora vemos como em espelho, obscuramente, questões sobre o estado intermediário, a natureza exata do corpo ressurreto e detalhes específicos da eternidade não são completamente revelados, exigindo humildade em nossa compreensão. Mas como estas verdades bíblicas se relacionam com experiências contemporâneas? Relatos modernos de pessoas que passaram por morte clínica oferecem perspectivas intrigantes que ecoam elementos encontrados nas Escrituras Sagradas. Nas últimas décadas, médicos e pesquisadores documentaram milhares de casos de experiências de quase-morte, IKM, em pacientes que foram declarados clinicamente mortos e depois reviveram. O Dr. Raymond Moody, pioneiro nesta pesquisa, identificou padrões consistentes: sensação de sair do corpo, movimento através de um túnel, encontro com seres de luz e revisão panorâmica da vida. Embora nem todas as experiências sejam positivas, muitas refletem elementos encontrados nas descrições bíblicas. O neurocirurgião Dr. Eben Alexander, anteriormente cético quanto a experiências espirituais, relatou sua própria IKM durante um coma causado por meningite bacteriana. Sua experiência incluiu encontros com seres angelicais e mensagens sobre amor incondicional e perdão. Casos como este, vindos de profissionais médicos, adicionam credibilidade científica a fenômenos que transcendem explicações puramente materialistas da consciência. São os relatos de cristãos que descrevem encontros com Jesus durante suas experiências de quase-morte. Colton Burple, criança de 4 anos que passou por cirurgia de emergência, descreveu detalhes sobre o céu que não poderia ter conhecido, incluindo encontros com parentes falecidos e características físicas de Jesus. Seu relato, documentado no livro O Céu é Real, ressoa com descrições bíblicas do paraíso. Contudo, é crucial manter discernimento ao avaliar tais experiências. Todos os relatos de IKM são consistentes com ensinamentos bíblicos, e algumas experiências podem ser influenciadas por fatores culturais, psicológicos ou até espirituais negativos. A Bíblia permanece como critério final para validar qualquer experiência espiritual. Lembrando-nos de provar os espíritos conforme instruído em João 4:1. Se deseja se aprofundar mais neste tema, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos estudos sobre mistérios espirituais. Agora, vamos examinar como podemos nos preparar adequadamente para esta transição inevitável, baseando-nos tanto nas Escrituras quanto na sabedoria cristã tradicional. A certeza da vida após a morte deve transformar nossa perspectiva sobre a existência presente. O apóstolo Pedro 1:17 a vivermos em temor, durante nossa jornada terrena, reconhecendo que seremos julgados por nossas obras. Esta não é uma ameaça, mas um convite à vida piedosa, sabendo que nossas escolhas presentes têm consequências eternas que se estendem além do túmulo. A preparação adequada para a morte envolve primeiro a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. João 3:16 oferece a promessa fundamental: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta fé não é meramente intelectual, mas transformadora, resultando em mudança de vida e alinhamento com os valores do reino de Deus. Práticas espirituais como oração regular, estudo bíblico, participação em comunidade cristã e serviço ao próximo não são apenas disciplinas religiosas, mas preparação para a eternidade. Mateus 25:31-46 mostra Jesus separando ovelhas de bodes, baseado em atos de compaixão e amor. Nossa resposta às necessidades dos outros reflete nossa verdadeira condição espiritual e preparação para o encontro com Cristo.
O perdão representa elemento crucial nesta preparação. Jesus ensinou no Pai Nosso a orar perdoando nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Carregar ressentimentos ou deixar conflitos sem resolução pode criar barreiras espirituais. A morte pode chegar inesperadamente, tornando urgente a necessidade de manter relacionamentos em ordem e consciência limpa diante de Deus. Diferentes tradições cristãs desenvolveram rituais e práticas específicas para honrar os mortos e confortar os enlutados. Compreender estas tradições e seu significado espiritual nos ajuda a processar adequadamente tanto nossa própria mortalidade quanto a perda de pessoas queridas. O cristianismo oferece uma perspectiva única sobre a morte. Ela não é o fim, mas uma transição para a verdadeira vida. Paulo declara em 1 Coríntios 15:55: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Celebrando a vitória de Cristo sobre a morte através de sua ressurreição. Esta esperança não é wishful thinking, mas confiança baseada na ressurreição histórica de Jesus Cristo. A promessa da ressurreição dos mortos distingue a fé cristã de outras crenças sobre a vida após a morte. Não se trata apenas da imortalidade da alma, mas da restauração completa do ser humano, corpo e espírito reunidos em estado glorificado. 1 Coríntios 15:42-44, descreve este corpo ressurreto como incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual, livre das limitações da mortalidade presente. Esta esperança transforma nossa experiência do luto e da perda, embora a separação temporária cause dor legítima. 1 Tessalonicenses 4:13 nos instrui a não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Para o cristão, a morte de um ente querido salvo em Cristo é uma separação temporária, não um fim definitivo. Esta perspectiva oferece consolo genuíno em momentos de perda. A eternidade também traz responsabilidade evangelística. Se realmente acreditamos que existe vida após a morte com destinos eternos determinados pelas escolhas presentes, compartilhar o Evangelho torna-se imperativo moral. Ezequiel 3:11 revela o coração de Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Esta compaixão divina deve motivar nossa compaixão pelos perdidos, concluindo nossa jornada através deste mistério sagrado. Lembramo-nos de que, embora nem todas as perguntas sobre a morte tenham respostas completas nesta vida, temos revelação suficiente para viver com esperança e propósito. A morte não é o fim da história, mas o início de uma eternidade que refletirá as escolhas que fazemos hoje. Que esta compreensão nos inspire a viver cada dia com a eternidade em perspectiva, amando a Deus e ao próximo com a urgência que este conhecimento demanda.